Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, o LEGET. Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Estamos falando diretamente da cidade de São Paulo e gostaria, antes de começar a nossa reunião, de fazer os agradecimentos. Primeiro, para o nosso patrocinador, né, que é o Gênesis, o Laboratório Gênesis do Grupo Fleury, que nos apoia para que nós possamos, então, realizar essas reuniões. Gostaria também de agradecer a nossa equipe, né, o Jefferson, a Patrícia, pelo apoio todo que nos dá para a realização também dessa reunião. Gostaria de agradecer a nossa intérprete, a Luíse Campos. Então, sempre lembrá-los que a nossa reunião tem tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português. E se alguém quiser deixar algum comentário, perguntas, é só acessar o nosso chat, tá? Que a gente aqui então coloca vocês participando da nossa reunião. E hoje, então, nós teremos a presença de um convidado, um amigo nosso, que está sempre nos apoiando aqui também, em reuniões, que é o Dr. Rafael Canfield Prianese. O Dr. Rafael, ele é pesquisador na área de genômica e biologia molecular do grupo de genômica clínica e funcional do CIP, que é o Centro Internacional de Pesquisa do Hospital AC Camargo Cancer Center. Então, o Dr. Rafael ele tem uma vasta experiência em biologia molecular, genômica e estudo dos genes que levam à predisposição, né, ao câncer. Então, o Dr. Rafael aí tem uma vasta experiência nesse campo e atua todos os dias aí pesquisando esses genes. E o doutor Rafael, ele vai então nos presentear aqui com uma aula chamada de Genética, Ancestralidade e Sobrevida em Câncer de Mama Triplo Negativo, que é um tema que interessa a todos nós, porque esse é o nosso dia a dia, né? Lidar com mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, né? Sendo que um dos subtipos do câncer de mama é o que nós chamamos de triplo negativo. Bom, doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença, sua participação e, por favor, seja muito bem-vindo aqui ao GET, tá? E agora eu passo a palavra para você, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. É realmente uma honra ter esse espaço para falar aqui nesse grupo tão distinto e tão importante para o estudo dos tumores hereditários, né? Não só no Brasil, na América Latina como um todo. Então, fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no ACCamar. Deixa eu só compartilhar minha tela para a gente ver a apresentação aqui. Já estão conseguindo ver aqui? Nós estamos vendo? Ah, agora sim, estamos vendo. Só um segundo. Ok, então recebi o convite da Silvana, fiquei muito feliz para falar sobre genética, ancestralidade e sobrevida em câncer de mama tipo negativo, porque ela já ficou sabendo de um estudo que a gente vinha é, conduzindo aqui, que é basicamente uma publicação que a gente está nas vias finais aqui de conseguir essa aprovação, que é esse artigo intitulado BRCA1, genes da via de recombinação homóloga e ancestralidade triplo negativo, ideias de risco germinativo e sobrevida numa coorte brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo em específico. Então, só para
fazer uma breve introdução, eu vou tentar não me estender muito. O câncer de mama triplo negativo, ele é um dos imunofenótipos, né, dos cânceres de mama, sendo que ele recebe esse nome porque ele é negativo para os três principais marcadores usados na rotina clínica, que é o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona e o HER2, e ele corresponde em torno de 10 a 15% de todos os casos de câncer de mama. Ele é um subtipo especial porque ele tem uma maior incidência tem uma grande frequência de mulheres em idade jovem diagnosticadas com tumor triplo negativo, e a literatura mostra também que existe uma frequência elevada também em mulheres de ascendência africana, e em termos da sua biologia, esse é um tumor que ele é mais agressivo em comparação aos outros tipos de tumores de mama, e o prognóstico muitas vezes é ruim. Entretanto, quando a gente fala de tratamento, a gente ouve falar até do paradoxo do triplo negativo, que apesar do seu biologia agressiva, ele tem uma boa resposta a uma quimioterapia sistêmica neoadjuvante, então que vem sendo durante muitos anos o tratamento de escolha para os pacientes que têm essa possibilidade de tratamento com quimioterapia sistêmica neoadjuvante, que é aquela antes da cirurgia. Então, se faz uma cirurgia menor. A intenção é que esse tumor seja reduzido ou até eliminado, né? Então, a partir de 2019, foi sendo usado também incorporado a essa quimioterapia neoadjuvante os inibidores de checkpoint imunológico, que tem eh, proporcionado uma melhora significativa nas taxas de sobrevida dessas pacientes. E também existe uma outra classe de medicamentos bastante importante quando a gente está falando em tumores de mama, também de ovário, mas nesse caso de hoje, especialmente de mama, que são os inibidores de PARP, para os casos onde existe a mutação em BRCA1, BRCA2, principalmente no cenário metastático. É, em termos de predisposição genética, o que a literatura mostra, dos estudos que nós participamos e também de outros grupos do Brasil afora, é que o BRCA1 é o principal gene de predisposição ao câncer de mama hereditário na população brasileira e também em algumas outras populações. Em um estudo nosso, a gente conseguiu reunir 130 casos de mulheres brasileiras com triplo negativo, e nós vemos que cerca de 13% é, é a frequência de mutação germinativa em BRCA1, em triplo negativo especificamente. Mas quando a gente está falando em análise de painéis multigênicos, a gente vê que em mama existe uma frequência maior de casos que podem ter uma explicação germinativa para a sua tumorigênese, né? Então, não só a BRCA1, existem outros genes que predispõem ao risco, ao desenvolvimento de câncer de mama, e tem estudos aqui do AC Camargo mostrando que esse número pode ser em torno de 30% dos casos. Então, falando um pouquinho sobre a via de recombinação homóloga, ela é a principal via biológica usada para o reparo de quebras de fita dupla, né? Então, exemplificado aqui nessa figura, deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador aqui. Nessa figura, a quebra de fita dupla é quando ocorre a lesão nas duas fitas, né, do DNA. E essa lesão ela é muito ameaçadora para a célula, porque a partir de uma lesão desse tipo pode haver uma perpetuação dos erros que podem levar à morte celular também, ou, caso essa mutação seja perpetuada, a processos tumorigênicos. Então, o principal mecanismo que a célula usa para reparo dessas quebras de fita dupla é a via de recombinação homóloga, que envolve detectar essa lesão, fazer uma ressecção dessas pontas para depois usar a fita homóloga, por isso recombinação homóloga, para verificar de uma forma bastante fidedigna qual era a sequência original e fazer esse reparo dessa fita sem que nenhum erro seja perpetuado durante os ciclos de divisão celular. E para que essa via seja
eficiente em realizar o reparo do DNA, são necessárias muitas proteínas que são recrutadas tanto nas etapas de detecção, quanto de mediação, quanto da função efetiva, efetora, né, do reparo em si. E o BRCA1 é o gene que ele desempenha uma função central em todos esses processos e foi um dos primeiros a serem descritos como um gene de predisposição de risco a câncer hereditário, né? Então, começou-se muito a se entender a via a partir desse gene, mas hoje a gente sabe que existem vários outros genes, várias outras proteínas que são extremamente relevantes para a função dessa via biológica de reparo de DNA. Nós também sabemos que quando essa via está deficiente, ela pode estar associada a assinaturas mutacionais específicas, né, que são aquelas cicatrizes genômicas. Então, por exemplo, tumores que são desenvolvidos em mulheres com mutação germinativa em BRCA1, eles podem apresentar a assinatura 3, por exemplo, que a gente chama que são padrões específicos de mutações dispersas no genoma como um todo. E o mais importante disso é que essas assinaturas, essas cicatrizes genômicas que o tumor apresenta, pode estar associada à resposta a determinados tratamentos, como, por exemplo, agentes que induzem dano ao DNA e até mesmo os inibidores de PARP. Então, inicialmente descrita eh, associada às mutações germinativas em BRCA1, hoje a gente sabe que existem outros mecanismos que também estão associados ao desenvolvimento dessas assinaturas mutacionais específicas, como, por exemplo, hipermetilação de promotores de genes relacionados à via, como o próprio BRCA1, outros genes também da via, né? Como a gente viu, existem várias proteínas que fazem parte dessa maquinaria de reparo do DNA, e mais recentemente, tem se discutido também que, de acordo com a ancestralidade, né, mulheres afro-americanas, por exemplo, elas têm uma maior frequência de eventos epigenéticos em relação às mulheres de ascendência caucasiana ou brancas, que têm uma maior contribuição de eventos germinativos. Então, a gente conhecer o background de ancestralidade pode nos dar dicas a entender melhor qual é o mecanismo que estaria levando a uma deficiência de recombinação homóloga e assim entender melhor a biologia desses tumores. Então, falando um pouquinho sobre inibidores de PARP, que é uma droga bastante interessante nesse sentido de perda da função da recombinação homóloga, ele baseia-se no seguinte racional. A quimioterapia, como quimioterapia sistêmica, como via de regra, ela vai causar danos ao DNA. Quando esse dano é uma quebra de fita simples, ou seja, só uma das fitas, a proteína PARP ela é capaz de fazer o reparo desse dano e a célula ainda assim é viável. Em células onde ocorre a inibição do PARP ou por algum motivo a PARP está disfuncional, o dano ao DNA ele é convertido em uma quebra de dupla fita durante a replicação celular. E essa quebra de dupla fita, ela tem que ser reparada de acordo com o mecanismo de recombinação homóloga, mediado principalmente por BRCA1 e BRCA2. E aí a célula tumoral continua viável. Mas o racional da letalidade sintética que se diz é que a partir do momento que você trata uma célula que é deficiente para BRCA1 e 2, com um inibidor também da PARP e a quimioterapia, você induz um dano que não é reparável e a célula então não é mais viável e o tumor é eliminado. Isso é um racional que vem sendo explorado, começou com BRCA1 e 2, mas existem é, estudos clínicos que estão investigando se outros genes também
podem ser pacientes com mutações germinativas, por exemplo, em outros genes da via de recombinação homóloga, por exemplo, ATM, RAD51C, se eles podem também ser beneficiados por esse racional de tratamento com os inibidores de PARP. Então, o nosso objetivo nesse trabalho foi contribuir um pouco com essa caracterização. Então, investigar essas variantes germinativas através de painéis multigênicos, especificamente nas pacientes triplo negativas, que é onde a gente observa bastante envolvimento da via de recombinação homóloga, e explorar essas associações dessas variantes germinativas com as variáveis clínico-demográficas de ancestralidade, para prover, né, informações que facilitem o entendimento dessa hereditariedade desses tumores e também contribuindo para melhorar o aconselhamento genético e as estratégias de tratamento personalizadas. Então, como a gente fez isso? Então, nós fizemos um levantamento bastante amplo de todas as pacientes que a gente conseguiu identificar aqui no AC Camargo é, com câncer de mama triplo negativo, que a gente teve acesso ao teste genético, seja feito no laboratório de diagnóstico genômico ou dentro de projetos de pesquisa do grupo, é, sempre com termo de consentimento assinado, aprovação no comitê de ética, e para aquelas que não tinham teste, mas a gente dispunha de sangue ou saliva de material de biobanco, a gente também conduziu os testes genéticos e fez o levantamento desses dados em prontuário eletrônico. Então, o teste genético foi, como foi uma amostra de conveniência, digamos assim, né? A gente fez esse compilado de várias pacientes, eh, tiveram diferentes testes multigênicos aplicados, desde testes menores, com 26 genes, até 127 genes, e a maioria foi feita aqui internamente ou no laboratório aqui no CIP ou no departamento de diagnóstico genômico, e nesses, entre todos esses painéis aqui, esses 15 genes foram cobertos em todos. Então, BRCA, pelo menos BRCA1, BRCA2, ATM, que são os principais, e alguns genes também de mismatch repair, estavam cobertos em todas as amostras. A classificação seguiu os guidelines da CMG, mas também incorporou as classificações do ClinVar, quando pertinentes, e nós reportamos as variantes germinativas patogênicas, né, que está a sigla do inglês, Germline Pathogenic Variants, em todos os genes que nós encontramos, não apenas em grupos selecionados. Já para as variantes de significado incerto, nós focamos para os genes que a literatura demonstra mais relevância, que são esses 21. Em relação à etnia, ancestralidade, nós fizemos o levantamento em prontuário eletrônico da a etnia autodeclarada, né, sendo essas 4 classes, mas também fizemos para parte dos casos um microarray do Thermo Fisher chamado Precision Medicine Diversity Array, PMDA, que ele permitiu a gente caracterizar a ancestralidade molecular dessas pacientes de acordo com as classes africana, asiática, europeia, nativa americana e miscigenada. E para essa análise nós consideramos como ancestralidade predominante 50%, significando se mais de 50% dos marcadores identificados apontavam para uma determinada ancestralidade, a paciente foi classificada como tal. Por exemplo, 51% como africana, paciente classificada como africana e assim por diante. E para os casos miscigenados é quando nenhuma das ancestralidades atingiu 50%. Em relação às análises estatísticas, esses foram os métodos, e a gente fez uma análise de sobrevida, considerando um segmento de 3 anos para sobrevida livre de progressão, porque esse é um intervalo onde a maior parte dos pacientes que progridem vão ter algum efeito, algum evento de progressão de doença, e a sobrevida global em 5 anos, que é o intervalo clássico da literatura. Então, nós conseguimos reunir 320 pacientes com diagnóstico de tumor de mama triplo negativo,
Esse, até onde a gente levantou na literatura, é a maior casuística de pacientes triplo-negativos do Brasil, reportado na literatura. Existem outras maiores de mama como um todo, mas especificamente triplo-negativo, esse é o maior estudo. É, tivemos uma média de idade, só para caracterizar, nessa nossa coorte, de 45,7 anos de idade ao diagnóstico. A maior parte foram autodeclaradas brancas, estadio 2, e receberam tratamento com quimioterapia neoadjuvante. Então, entrando na classificação germinativa, né, na avaliação das variantes germinativas patogênicas, nós vimos que 29% das pacientes eram portadoras de variantes germinativas patogênicas em alguns desses 18 genes, e, como esperávamos, BRCA1 é de longe o gene mais relevante nesse sentido. Ele é muito forte na predisposição, no desenvolvimento, né, dos tumores de mama triplo negativo, mas também tivemos BRCA2 e alguns outros genes que não são muito descritos na literatura, mas que são associados ao mecanismo de reparo do DNA via recombinação homóloga. E também alguns genes em menor frequência que não são associados a esse mecanismo. Então, nós focamos nossas análises nos genes relacionados a essa via. Ah, também tivemos poucos casos que tiveram duas mutações, um caso que teve uma mutação em BRCA2 em FANC-A, um caso que teve mutação concomitante nesses dois genes, NTHL e MUTY-H, e uma paciente que teve duas mutações em PALB2. Mas a gente vai evoluindo a partir desses dados. Então, como BRCA1 e 2 são os principais, nós mapeamos onde estavam essas variantes, e apesar da gente ter uma maior frequência de uma variante fundadora em BRCA1, que foi detectada em 13 pacientes, a gente vê que, como esperado de genes supressores tumorais, as mutações estão espalhadas, dispersas, né, em toda a sequência do gene, da proteína, né? Então, quando a gente está falando em sequenciamento de genes supressores tumoral, é importante que nós façamos o sequenciamento da sequência inteira, porque não, diferentemente de oncogenes, não existem regiões hotspots, as mutações estão dispersas em toda a sequência. Essa é uma outra figura para ajudar a gente a visualizar os dados. Então, BRCA1, a maior parte foram mutações que a gente chama de truncate, né, que são mutações que levam ao parada prematura da proteína, então ela é uma proteína desfuncional. BRCA2 como segundo e outros genes mais dispersos. Para efeito de comparação, a maior parte dos genes aqui nessa barrinha mais marronzinha, que seria o grupo dos pacientes é, portadores de variantes germinativas em outros genes não relacionados à via de recombinação homóloga, foram nos genes MUTY-H em heterozigose. E a literatura mostra que, até por os guidelines da ClinGen, que o papel dessas variantes em aumentar risco é muito contraditório, até muito fraco. Então, para evitar qualquer viés nas nossas análises, nós focamos apenas em quatro grupos: os portadores de variantes em BRCA1, BRCA2, outros genes, e agora nesses outros genes, FANC-I e FANC-A e FANC-CD2, que são genes também que a literatura mostra que tem pouquíssima evidência de aumento de riscos, nós decidimos por excluí-los dessas análises, mas incluímos os outros genes e os que não tinham nenhuma variante germinativa patogênica. Então, esses foram os grupos, todas as comparações subsequentes que nós fizemos foram considerando esses grupos. Então, em relação às variáveis clínicas, nós vemos que BRCA1 tem uma associação muito forte com o diagnóstico precoce, então mulheres mais com diagnóstico em idade mais jovem,
E também vimos uma associação com o diagnóstico de tumores bilaterais nas mulheres portadoras de variante germinativa patogênica em BRCA1. Então, talvez aqui fique um pouco mais claro, as pacientes BRCA1 têm uma proporção muito maior de mulheres diagnosticadas antes dos 40 anos se comparado aos outros grupos, mostrando novamente o papel muito relevante de BRCA1 nesses tumores. E nós também fizemos uma avaliação das variantes de significado incerto. Então, para essa avaliação, nós conseguimos realizar em 315 pacientes. Também identificamos em torno de 28,6% de casos que tinham variantes de significado incerto, sendo 8,8% em casos que também tinham uma variante germinativa patogênica. Então, concomitante com a patogênica tinha uma de significado incerto, e 19,7% em casos que eram esporádicos, ou seja, negativos para variantes germinativas patogênicas. E um dado interessante é que 11% dessas VUs eram em genes de HRR, então que estão sinalizados aqui em negrito. E aí a gente resolveu investigar um pouquinho mais essas variantes de significado incerto, né? Porque nós sabemos que elas são um desafio muito importante na prática clínica de quem está atendendo o paciente, recebe um laudo com variante de significado incerto, é um, é um dado bastante complicado. Então, nós tentamos comparar essa variante contra a frequência delas em bancos populacionais. Então, as análises clássicas nós fazemos com os bancos europeus, por exemplo, o Gnomed, que é composto principalmente de mulheres e de indivíduos caucasianos, mas a gente também resolveu fazer com populações brasileiras, né? E para isso a gente usou dois bancos de dados que têm dados de sequenciamento de genoma, né? O Abraon, de mulheres brasileiras, de indivíduos brasileiros, né? Não só mulheres, eh, que são nonagenários, né? Que têm uma expectativa de vida que atingiram uma idade bastante avançada, então espera-se que sejam banco de pessoas saudáveis. Eh, e mais recentemente, com a publicação também do Genomas DNAs do Brasil, né, nós comparamos com esse banco de dados, que também dispõe de análise de sequenciamento de genoma, e o que nós pudemos observar é que essas variantes estavam em frequência alélica populacional muito maior nesses bancos. Então, revisando essas variantes de significado incerto, nós conseguimos reclassificar três dessas variantes como, em vez de significado incerto, para benignas. Então, contribuindo um pouco nessa classificação dessas variantes e mostrando também que é importante que a gente tenha bancos de dados ajustados para as populações que estão sendo investigadas, porque quando a gente pensa nesses bancos de dados populacionais públicos que a gente tem hoje para análises genômicas, a maior parte vão ser de indivíduos caucasianos e não necessariamente isso vai estar refletindo a riqueza ou o componente germinativo de uma população diferente, ali, como é o caso da brasileira, que é bastante miscigenada. Então, partindo então agora para a parte da ancestralidade, né, e da etnia, nós fizemos a análise do microarray em 248 pacientes e, para nossa surpresa, de certa forma, a maior parte foi classificada como europeia. Então, o que limitou um pouco as nossas análises subsequentes, mas e a gente vê que não é exatamente refletido na etnia autodeclarada, né? Isso já é um dado que a literatura discute, que como a pessoa se autodeclara em relação à etnia, não necessariamente reflete na ancestralidade molecular. Então, de certa forma, isso foi refletido nos nossos dados, mas de forma bastante interessante, a gente observa que mesmo entre, eh, entre esses europeus,
tinha uma alta taxa de contribuição ali entre 1 a 49% da ancestralidade africana e mais ainda da nativa americana. Então, é um dado que, de certa forma, reflete essa miscigenação que já é bem reportada da população brasileira. Então, aqui é uma representação desses dados, aqui agrupados nessa barra mais vermelha, mais cor-de-rosa, são os pacientes BRCA1, BRCA2, os outros HRR, os outros genes e os esporádicos. Então, a gente não vê um padrão diferente entre os grupos, né? Não existe uma maior frequência de eventos germinativos de acordo com a ancestralidade na nossa investigação, apesar de existir uma boa correlação entre a ancestralidade autodeclarada e a ancestralidade molecular, principalmente aqui para a população de asiáticos, né, entre os amarelos e apresentar a ancestralidade molecular asiática. Essa relação não é tão clara quando a gente fala de pardos e pretos, mas ah, ajuda a gente identificar um pouco essa miscigenação que existe na população brasileira. Então, analisando sobrevida, a primeira análise que nós fizemos foi como foi o desfecho dessas mulheres, ah, considerando o status germinativo. E o que a gente conseguiu observar é que a sobrevida livre de progressão foi superior para as pacientes, principalmente BRCA1 e portadoras de mutações em outros genes da via. Isso também é mostrado quando a gente agrupa, né, essas pacientes portadoras de variantes na via HRR contra as selvagens, né, as non-carriers. E mais interessante que em sobrevida global, em 5 anos, esse dado não foi tão conclusivo assim, só quando a gente agrupa todas em uma mesma categoria. Já a sobrevida, considerando a ancestralidade, um dado que para a gente foi bastante interessante, é que as pacientes com ancestralidade africana tiveram tanto sobrevida livre de progressão quanto sobrevida global pior do que as pacientes com ancestralidade europeia. Infelizmente, a gente não conseguiu comparar muito outros grupos por conta do tamanho amostral, né? A gente teve poucas pacientes que foram classificadas com ancestralidade diferente da europeia, mas é um dado que nos motiva a investigar melhor essas mulheres. Então, eh, pode ser que exista ali alguma coisa na biologia dos tumores triplo negativos em mulheres com ancestralidade africana que represente algum desafio no tratamento, em alguma etapa, ou mesmo na própria biologia desses tumores que indica uma biologia um pouco mais agressiva. Então, culminando nessas piores taxas de sobrevida para as mulheres com ancestralidade molecular africana e também a etnia autodeclarada como pretas e pardas. Então, como conclusões desse trabalho, a gente vê que esses testes de NGS multigênio, eles são críticos, né, para a gente identificar essas variantes em triplo negativo. A gente mostra que quase 30% dos casos vão ter alguma variante. E, notadamente, BRCA1 é o principal gene que deve ser investigado, mas também não esquecer que existem outros genes da via de recombinação homóloga que são importantes em conferir um maior risco ao desenvolvimento de formas hereditárias do triplo negativo. Isso é importante porque existe um potencial de expandir o número de pacientes que são elegíveis ao tratamento, principalmente com os inibidores de PARP, que podem vir a se beneficiar de uma estratégia de tratamento mais ajustada, baseado no teste genético. Nossos dados eles mostram, né, que o BSA1 ele é fortemente associado, associado ao diagnóstico do triplo negativo em idade jovem, principalmente abaixo dos 40 anos, né, e tumores bilaterais também. E apesar de ser um dado
exploratório e um pouco piloto, né? A ancestralidade ela fornece informações que são importantes, que devem ser consideradas na hora de desenhar, né, estudos onde se investiga a, a ancestralidade e a carga genética dessas populações em risco de desenvolver formas hereditárias de tumor triplo negativo e também na sobrevida. Então, é, são necessárias umas investigações adicionais em diferentes regiões do Brasil, principalmente se a gente pudesse desenvolver estudos em Nordeste, Norte, onde a proporção da população com ancestralidade africana, principalmente, é maior, para a gente conseguir capturar melhor essa riqueza da composição é, hereditária das mulheres brasileiras. Então, como prometido, não vou me estender muito, eu queria agradecer a atenção de vocês, o espaço novamente. Fico muito feliz de responder perguntas e comentários se a gente puder. Deixo aqui o meu contato para quem tiver interesse. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael, pela excelente aula, por essa exposição sobre o câncer de mama triplo negativo, que é um tema que todos nós lidamos no dia a dia, na oncogenética. E é bem interessante, né, essa iniciativa, ô Rafael, de estudar a ancestralidade dos pacientes, né, com tumor de mama triplo negativo e ver como que se dá a sobrevida, né, ao longo do tratamento desse tipo de tumor específico, né, nas mais diversas ancestralidades. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro será a personalização máxima do tratamento do câncer, e aí seja para qualquer tipo de câncer, né? Então, cada vez mais nós estamos nos dirigindo a um tratamento extremamente personalizado, né? E isso envolve diversos fatores. Então, esses fatores eles são importantes de nós termos conhecimento quando a gente vai iniciar todo o aconselhamento genético e o tratamento, né? Então, a genética, cada vez mais, ela vai se inserir ao lado da oncologia, né? Na personalização do tratamento. E isso envolve diversos fatores, né? Em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo é a genética do paciente, né? Então, se você quer personalizar um tratamento, você tem que conhecer a genética desse paciente, né? E a gente fala da genética como as alterações monogênicas, ou seja, são alterações em genes de alta, moderada penetrância, né? Então, são alterações genéticas, são variantes, né? Que realmente têm uma carga, né? Tanto na predisposição do indivíduo a vir a ter um câncer, né? Como também nas opções de tratamento e também na sobrevida desse paciente, como uma variante patogênica dentro de um gene, como é o BRCA1, BRCA2, o TP53, PALB2 e por aí vai, né? Uhum. Os score de risco poligênicos também é muito importante, e cada vez mais nós vamos coletando dados da nossa população, né? E com isso, isso permite que nós, então, conheçamos a nossa população, que é extremamente miscigenada e diversificada. E o score de risco poligênico ele tem muito a ver com a ancestralidade, que também é um outro ponto genético importante, né, de nós Com certeza. conhecermos, como você mostrou aí agora na sua aula, na sua apresentação, né, Uhum. que isso pode vir também
a ter um grande significado no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico desse paciente, né, na sobrevida desse paciente, né? E o outro grande grupo na personalização do tratamento é o ambiente, né? Então, conhecer, né, aonde esse indivíduo, nosso paciente, está inserido, os hábitos de vida dele, então, se ele fuma, se ele bebe, se ele é sedentário, né, qual que é o tipo de alimentação que ele tem no seu dia a dia, né, se ele faz uso de hormônio, se não faz uso de hormônio, né, o índice de massa corporal, aonde ele mora, onde ele vive, como ele trabalha, quer dizer, tudo esse é o ambiente, né? Que também é muito importante de nós conhecermos quando a gente quer fazer um bom aconselhamento genético e personalizar ainda mais o tratamento desse paciente e também, por que não, né, estudar a sobrevida desse paciente durante o tratamento, né, Rafael? Uhum, Então, o, o que eu queria entender um pouquinho melhor, e que eu gostaria que você explicasse para nós aqui, que eu claro. acho que a ancestralidade ela tem muito a ver com o risco poligênico. Seria Uhum. isso, Rafael? Nessa investigação a gente não contemplou nada relacionado ao risco de score poligênico, mas faz completamente sentido a gente pensar que existe um efeito somatório, né, de diversos polimorfismos ou de diversas variantes ali que vão estar contribuindo para esse processo tumorigênico, né? Então, acho que faz sentido sim, mas nesse estudo a gente não tem dados para poder discutir sobre. Tá. Eu acho que é interessante porque a ancestralidade tem a ver com o risco poligênico, né? Porque o que que é o Uhum. risco poligênico? Na verdade, por isso que cada população, né, tem os seus estudos, né, de riscos poligênicos, justamente por isso, por causa da ancestralidade, quer dizer, da onde que veio aquela população, né? Qual é a origem daquela população? Uma Nós coisa que me temos os chamou a dados, de atenção. repente dava para tentar fazer uma investigação a partir desses dados já tabulados, assim. Se quiser fazer uma colaboração, a gente está aberto, mas a gente ainda não tem nada padronizado nesse sentido. E uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, Rafael, é quando você mostrou lá os gráficos, né, de Kaplan, né, Uhum, Kaplan, né, de sobrevida, né, tanto livre de progressão quanto a sobrevida geral, né, uhum. esses dois mapas, e mostrou uma diferença, pelo menos, né, visualmente deu para notar uma diferença, né, entre a sobrevida nas mulheres, né, com câncer de mama triplo negativo de ancestralidade europeia, das mulheres, né, de ancestralidade afro, né, africana, não é isso? Essa aqui, né? É Não sei se você está conseguindo isso, ver. essa mesma, isso, estamos vendo sim. É isso mesmo, Rafael? E se for isso mesmo, você tem alguma ideia do porquê que isso Ah, é por e- ancestralidade ou é por diagnóstico é, tardio, nós, né? Por isso. nós até fizemos uma análise exploratória que eu não mostrei aqui, corrigindo por estadio diagnóstico, né? Eu fiz É, como se fosse legal. outras curvas, considerando europeia, estádio 1, 2, ou 3 e 4, e africana, estádio 1, 2, 3 e 4. E não em ambos os estadios, né, do diagnóstico, a africana vai pior em comparação às europeias. Mas esse é um dado que a gente tem interpretado com bastante cautela, dado o nosso pequeno número amostral aqui. A gente precisaria expandir essa análise para um maior número de pacientes com ancestralidade africana, mas já é uma evidência interessante da gente começar a olhar, porque pode ter alguma coisa da biologia em mulheres africanas que sinalize um pior desfecho para essas mulheres, né? Então, é um dado que nós achamos bem interessante, mas a gente interpreta com cautela.
A gente sabe, né, pela literatura, né, que as mulheres afro, né, descendentes, né, que têm ancestralidade africana, né, elas têm um risco maior de ter câncer de mama, elas têm um risco maior de ter câncer de mama do tipo triplo negativo, né? Então, e pelo que a gente vê, aparentemente elas têm um desfecho pior, né, Sim, para esse grupo de mulheres, né, as mulheres afro descendentes. Eu acho que isso é importante, eu acho que esse estudo é muito importante porque isso mostra, né, o que a gente tem que ter políticas, né, voltadas, né, para esse grupo de mulheres, as mulheres, né, afrodescendentes, né, que têm um risco maior, né? Então, eu acho que deveríamos ter programas preventivos, né, de câncer de mama para essa população em específico, né? é. Que no De nosso repente país até estratégia de rastreamento um pouco isso, mais intensiva, né? exatamente, Alguma coisa nesse sentido. Acho que exatamente. Eu acho que esse conforme estudo mostra conhecermos, faz sentido. Mostra isso. Eu estou com uma pergunta aqui, Rafael, da doutora Mev Domingues, né, que é a nossa, também nossa grande colaboradora aqui do GET, que está lá em Oslo, né, na Noruega, né, e ela primeiramente parabeniza você, tá, pela sua apresentação, né, e ela tem uma pergunta aqui sobre a sobrevida dos pacientes, né, se foi o mesmo tratamento para todos os pacientes, porque isso também a gente sabe que interfere, né, na Uhum, sobrevida, né, já que o uso dos inibidores da PARP, né, foi aprovado pelo FDA no ano de 2014. E uma outra pergunta que ela faz aqui também, fazendo duas em uma, uhum, é sobre o uso, que eu também até fiquei curioso sobre esse microarray de ancestralidade, né? Se uhum. ele inclui marcadores, se ele só inclui marcadores de populações estrangeiras. É, tá, Você então vamos poderia falar lá. um pouquinho melhor desse microarray aí, que é Não, bem vamos lá. interessante, né? Eu vou pela ordem aqui. Tá. Obrigado pelos parabéns aqui. A gente não sistematizou como foi o tratamento das pacientes, né? Então, o nosso interesse principal foi saber se a paciente tinha o teste germinativo e procurar o desfecho e um pouco dos dados clínicos principais. Como é uma coorte que a gente seguiu não, mas que foi por conveniência de um longo período de pacientes tratados aqui no C. Camargo, a gente tem a paciente mais, acho que o primeiro foi de 97, então teve muita coisa que foi evoluindo, né? Então, o tratamento eu não posso dizer que foi homogêneo aí. Então, a gente acompanhou a evolução dos tratamentos de tumores de mama, né? Então, eu acho que se eu tivesse que falar em linha geral, acho que a maior parte fez o tratamento clássico contra a ciclina, ciclofosfamida e taxano, que acho que foi por muito tempo o braço principal da quimioterapia sistêmica em triplo negativo. Ah, Imagino que a minoria vai ter PARP, porque ela foi aprovada apenas para os mutados metastáticos, né? Então, se a gente vai afunilando cada vez mais, então esse grupo de pacientes que deve ter esse tratamento deve ser bem pequeno. Eu não tenho esse levantamento, então, mas com base no que a gente já vem estudando há algum tempo, eu diria que a gente tem mais uma quimioterapia sistêmica um pouco mais homogênea, mas também o dado que a gente viu que em torno de 60, 70% das pacientes fizeram neoadjuvância. Então também tem pacientes que foram tratadas com cirurgia upfront e depois te fizeram a complementação com capecitabina, outro tipo de droga, mas a gente não fez um levantamento sistematizado dessas terapias. Ah, Em relação ao microarray, esse microarray ele é uma placa, né, um ensaio que ele contém mais de 850 mil marcadores, então ele é bastante amplo. E é assim, ó, a análise que nós rodamos foi a partir de um software chamado Admixture. Então ele faz essa categorização nessas populações. É possível incluir outros grupos, mas nós optamos por seguir essa estratégia, que foi uma colaboração com um pesquisador da Universidade
Federal de São Paulo, da Unifesp, o Marco Santoro, que ele tinha um pouco mais de experiência nesse tipo de análise e colaborou com a gente nessas análises e e a gente seguiu com essa estratégia. Eu imagino que o painel permita outros tipos de categorização de populações, sim. Legal, muito bom. Mais de 850 mil marcadores, né, É. na placa de array. Muito bem. Bom, eu acho que foi uma bela apresentação, né? Acho que as principais dúvidas e comentários aqui foram tratados na nossa reunião. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Dr. Rafael Canfield Brianese, que é pesquisador na área de genômica e biologia molecular, do grupo de genômica clínica e funcional, que é justamente comandado pela doutora Dirce Carraro. Esse grupo ele fica, né, no CIP, que é o Centro Internacional de Pesquisas do AC Camargo Cancer Center. Então, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer. Acho que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho mais sobre, né, o câncer de mama triplo negativo, a importância, né, de se ter o estudo da ancestralidade. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, E foi ótimo. obrigado. Bom, e eu gostaria de dizer que essa aula ela fica gravada no nosso site, é o www.get.org.br. A aula fica gravada tanto em português quanto em espanhol e ela fica disponível para quem quiser assisti-la depois. Gostaria de agradecer também ao nosso patrocinador, o Laboratório Gênesis do Grupo Fleury, pelo patrocínio aqui do grupo. Gostaria de agradecer a nossa intérprete, a Luíse, e a nossa equipe, né, técnica aqui, que sem eles a gente não poderia realizar essa reunião. Muito obrigado a todos e até a próxima.